Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 4 de agosto. Raquel não mede suas forças e finalmente coloca Odete para fora de sua casa. Um gesto firme que deixa claro o quanto não suporta mais a presença da mãe de Heleninha. A tensão entre as duas é evidente, e Raquel deixa a visitante sem muitas chances de argumentação. Raquel expulsa Odete de sua casa. Odete, apesar de expulsa, não se deixa abalar. Em uma conversa privada com Walter, ela revela seus planos sombrios. Quer acabar com a empresa de Raquel a qualquer custo, traçando estratégias para minar sua trajetória de sucesso e derrubar a Paladar. A determinação de Odete em tomar o controle da situação só cresce, e Walter, mesmo um pouco receoso, demonstra apoio à ousada empreitada. Odete garante a Walter que acabará com a empresa de Raquel. Enquanto isso, Sardinha compartilha com Solange uma informação delicada e que pode complicar ainda mais as coisas. Ele viu Maria de Fátima acompanhada de César, um fato que não pode ser ignorado, especialmente diante do histórico conturbado que envolve os dois. Sardinha conta a Solange que viu Maria de Fátima com César. Solange, já cheia de dúvidas e preocupações em relação a tudo que se passa ao seu redor, escuta atentamente e começa a traçar estratégias para lidar com essa nova situação. Essa informação provoca em Solange uma inquietação interna, uma mistura de suspeitas e alerta, que a deixa ainda mais determinada a agir com cautela. Por outro lado, Consuelo se vê em um verdadeiro dilema. Raquel, que confia profundamente na amiga, lhe faz um pedido muito importante, que não revele para Odete que Celina é sócia da Paladar. Consuelo se preocupa quando Raquel lhe pede para não revelar a Odete que Celina é sócia da Paladar. Esse segredo pode proteger Celina de muitas confusões e possíveis retaliações, mas também coloca Consuelo numa situação complicada, já que precisa manter uma mentira para proteger a todos. O peso dessa responsabilidade recai forte sobre seus ombros, enquanto ela tenta encontrar a melhor forma de agir sem prejudicar nenhuma das partes envolvidas. Mesmo assim, Consuelo acaba entregando uma pesquisa detalhada que fez sobre a Paladar para Odete, talvez na esperança de evitar um confronto direto ou para tentar manter algum controle sobre a situação. Consuelo entrega a pesquisa que fez sobre a Paladar a Odete. Esse ato gera ainda mais tensão, pois Odete passa a ter informações privilegiadas sobre o negócio de Raquel, podendo usar esses dados para seus próprios fins. A relação entre as duas se torna cada vez mais tensa, marcada por disputas de poder e estratégias ocultas. Maria de Fátima, por sua vez, recebe uma ordem clara e firme de Odete. Deve apagar o post que publicou na TCA, onde denunciava ter sido censurada. Odete exige que Maria de Fátima apague o post que fez na TCA. A exigência é quase uma ameaça velada, um aviso para que Maria de Fátima não cause mais problemas nem exponha segredos que possam comprometer os interesses da família. Essa pressão só faz com que Maria de Fátima se sinta acuada, mas também mais determinada a não recuar diante das tentativas de silenciamento. A disputa entre ela e Odete ganha contornos de batalha pessoal, onde ambas estão dispostas a ir até o fim para garantir suas posições. Em meio a todo esse turbilhão, Raquel e Ivan se aproximam ainda mais, passando uma noite juntos em um hotel. Raquel e Ivan passam uma noite juntos em um hotel. Esse momento íntimo reforça o vínculo que cresce entre eles, trazendo esperança e calor a uma relação marcada por tantas dificuldades e desafios. A cumplicidade entre os dois se fortalece, e eles começam a imaginar um futuro onde podem estar juntos, mesmo com todos os obstáculos que ainda precisam superar. Eugênio, que acompanha de perto o desenrolar dos acontecimentos, resolve contar para Celina e para Odete que Maria de Fátima postou um vídeo em que declara ter sido censurada. Eugênio conta a Celina e a Odete que Maria de Fátima postou um vídeo dizendo que foi censurada. Essa revelação provoca uma reação imediata das duas mulheres, que entendem que a situação pode sair do controle e causar mais problemas para todos os envolvidos. A notícia do vídeo cria um clima de urgência, fazendo com que Odete decida confrontar Maria de Fátima pessoalmente, determinada a colocar um fim nas provocações e nas publicações que ameaçam sua influência e seu poder. O confronto entre Odete e Maria de Fátima é tenso e carregado de emoção. Odete não mede palavras para deixar claro que não vai aceitar mais desaforos, enquanto Maria de Fátima se mantém firme, defendendo suas ações e mostrando que não tem medo de enfrentar ninguém, por mais poderosa que seja a adversária. Esse embate reforça a rivalidade crescente entre as duas, que agora parece impossível de ser resolvida sem grandes consequências para todas as partes. Odete confronta Maria de Fátima. Terça-feira, 5 de agosto.
Odete estava mais implacável do que nunca. Ao saber da exposição pública de Maria de Fátima nas redes sociais, ela não teve dúvidas. Foi até a jovem e ordenou, com o tom frio de quem está acostumada a ser obedecida, que apagasse tudo. Odete obriga Maria de Fátima a cancelar seu perfil das redes sociais. Maria de Fátima, contrariada, não teve outra saída a não ser obedecer. Sentia-se humilhada, mas também sabia que bater de frente com Odete Bezerra era perigoso demais, até para ela. Enquanto isso, Odete pede ajuda a Mário Sérgio para destruir a reputação da Paladar. Mário Sérgio, que vinha mantendo uma relação cada vez mais próxima com a empresária, não só ouviu a proposta atentamente, como enxergou ali uma oportunidade para agradar a mulher que tanto admirava. A Paladar havia se tornado uma pedra no sapato de Odete, ainda mais depois que firmou contrato com a TCA. Com o apoio de Mário Sérgio, ela começou a arquitetar uma campanha sutil, mas eficiente, de difamação. Walter, percebendo o envolvimento de Odete em novas disputas e intrigas, desabafou com César. Walter comenta com César seu receio de perder Odete. O empresário estava cada vez mais inseguro, e sua relação com Odete começava a ser corroída pela desconfiança. Ele já não sabia mais se era parte dos planos dela ou apenas um peão descartável. Na mesma noite, Mário Sérgio e Odete ficam juntos. O envolvimento dos dois parecia inevitável. Aproximações cada vez mais frequentes e confidências trocadas em tom íntimo culminaram numa noite em que a rivalidade contra Raquel deu lugar à paixão. Para Odete, tratava-se de mais um jogo de poder, mas para Mário Sérgio, a situação era diferente. Ele estava fascinado. Enquanto isso, Maria de Fátima, sempre focada em seus próprios planos, revelou a César uma nova jogada. Maria de Fátima conta a César seus planos para engravidar de Afonso. O objetivo era claro: prender Afonso de vez em sua teia. Ela acreditava que uma gravidez seria a forma mais eficiente de se tornar indispensável para ele, e, claro, herdeira do que julgava merecer. César ouviu tudo com aquele misto de incredulidade e cinismo. Sabia que Maria de Fátima era perigosa, mas também irresistivelmente ambiciosa. Do outro lado do cenário, o jogo de interesses ganhava novo rumo. Mário Sérgio descobre que a Paladar está contratando um gerente de compras, e ele e Odete pensam em Walter. A informação caiu como luva para os dois. Sabendo da fragilidade emocional de Walter e da sua relação abalada com Odete, os dois viram ali uma brecha para manipulação. Se Walter aceitasse o cargo, poderia ser usado como isca para implodir a estrutura da empresa de Raquel por dentro. Enquanto os adultos se perdiam em estratégias e jogos de manipulação, a juventude vibrava nas boates da cidade. Maria de Fátima, decidida a se distrair, foi a uma dessas festas, mas deixa a boate ao ver César com Sheila. O flagra não lhe caiu bem. Mesmo que ela tivesse planos com Afonso, ver César com outra mulher mexeu com ela. Maria de Fátima saiu da boate contrariada, sentindo-se traída, mesmo que não tivesse direito de se sentir assim. Na mesma noite, o acaso reuniu Afonso e Solange em um encontro inesperado. Afonso, frustrado e cada vez mais perdido com os jogos de Maria de Fátima, afogou suas mágoas na bebida. Solange, ao encontrá-lo completamente embriagado, não pensou duas vezes e o ajudou. Afonso se embriaga, e Solange o ajuda. Ela o levou para casa, cuidou dele como se fosse um amigo, ou talvez algo mais. O que começou com compaixão virou surpresa na manhã seguinte. Afonso acorda sobressaltado na casa de Solange. Ele ficou sem graça, tentando entender como tinha ido parar ali. Solange, com sua habitual franqueza, explicou que o ajudou porque ele estava mal. Afonso agradeceu, mas ficou confuso com seus próprios sentimentos e com a situação. De volta ao seu cotidiano confuso e cheio de interesses, Afonso tentou seguir a vida. Mas não teve paz por muito tempo. Maria de Fátima, que seguia com o radar emocional afiado, percebeu seu sumiço e não demorou a confrontá-lo. Maria de Fátima pergunta a Afonso onde ele estava. Ele gaguejou, tentou desconversar, mas Maria de Fátima já estava desconfiada. Sua mente calculista já começava a montar as peças do quebra-cabeça. No entanto, a instabilidade entre todos os núcleos só aumentava. A relação de Maria de Fátima com Afonso pendia por um fio frágil, enquanto a guerra entre Raquel e Odete atingia novos níveis. Odete agora tinha informações internas da Paladar, acesso à estratégia da empresa e um novo aliado em Mário Sérgio. Seu plano de destruição seguia a todo vapor. Raquel, sem saber que estava sendo alvo de uma campanha de sabotagem, seguia focada no crescimento da empresa. Ela ainda não sabia que Walter estava sendo sondado para um cargo-chave em sua equipe,
e muito menos que ele poderia vir como um cavalo de Troia enviado por Odete. Enquanto isso, Ivan continuava envolvido com Raquel, agora mais livre desde a separação com Heleninha, o que só alimentava ainda mais o ódio de Odete. Tiago, cada vez mais decepcionado com os adultos ao seu redor, se mantinha distante, buscando um caminho próprio. Afonso, ainda dividido entre os sentimentos por Solange e a manipulação de Maria de Fátima, estava confuso como nunca. Solange, por sua vez, via em Afonso uma fragilidade que a tocava, mas também temia se envolver com alguém emocionalmente instável. César, por sua vez, mantinha suas relações sempre à margem, observando mais do que se expondo. Mesmo envolvido com Sheila, não tirava os olhos do jogo de poder entre Maria de Fátima e Odete. Ele sabia que aquilo podia acabar mal. Já Odete, sempre fria e calculista, sentia que estava perto de derrubar Raquel de vez. Com Mário Sérgio ao seu lado e acesso a informações privilegiadas da Paladar, bastava dar o golpe certo, e talvez Walter fosse esse golpe. Em meio a tudo isso, a tensão só crescia. A desconfiança, os jogos de poder e as alianças perigosas colocavam todos em risco. Cada movimento era calculado. Cada palavra, uma possível arma. E todos pareciam prestes a pagar o preço por seus próprios pecados. Quarta-feira, 6 de agosto. A tensão entre Afonso e Maria de Fátima segue em alta. Afonso mente para Maria de Fátima, inventando que passou a noite resolvendo assuntos urgentes da TCA, mas na verdade ainda está atordoado por ter acordado na casa de Solange, completamente sem memória do que aconteceu entre eles. Maria de Fátima, desconfiada, insiste em saber onde ele esteve, mas Afonso se mantém firme na mentira, alegando que dormiu sozinho e que apenas bebeu demais. Fátima engole seco, mas decide que é hora de tomar uma atitude para garantir seu futuro ao lado do herdeiro dos Reutemann. Enquanto isso, no escritório suntuoso da empresária mais temida do país, Odete pede que Mário Sérgio treine Walter para entrevista na Paladar. Ela está decidida a infiltrar seu ex-funcionário na empresa de Raquel, mesmo que para isso precise usar Walter como isca. Mário Sérgio, ainda envolvido com Odete, aceita a missão com certo entusiasmo, vendo nisso uma oportunidade de reafirmar sua utilidade para ela. Na sede da TCA, Afonso não recebe Solange, que o procura na TCA para entregar seu colar, esquecido na noite em que ele, embriagado, dormiu em sua casa. O jovem finge estar ocupado, mas é a culpa que o impede de encará-la. Solange, magoada com a frieza do ex, acaba sendo consolada por Sardinha, que a observa com carinho e vê nela algo mais que apenas amizade. Solange, no entanto, ainda tem os olhos presos no passado. Sem saber da aproximação entre Solange e Afonso, Maria de Fátima planeja engravidar de Afonso. Ela comenta com César que, se conseguir ter um filho de Afonso, ninguém a tira da família Reutemann. César fica intrigado com a audácia da amante e tenta dissuadi-la da ideia, mas Fátima já está obcecada. Ela começa a controlar seus ciclos, marca consulta com ginecologista e compra vitaminas. Tudo meticulosamente planejado para engravidar sem levantar suspeitas. Na cobertura de Odete, a megera segue mexendo suas peças no tabuleiro. Odete pede a Luciano para seguir investigando Ivan. Ela ainda suspeita que o ex-genro esteja envolvido com Raquel, mesmo após o fim do casamento com Heleninha. Luciano, dividido entre a lealdade e a consciência, hesita. Mas o que ele está prestes a fazer vai mudar completamente o rumo da história. Na varanda do prédio de Sardinha, Solange confessa a Sardinha que ainda gosta de Afonso. Emocionada, ela admite que aquela noite mexeu com seus sentimentos e que não consegue esquecê-lo. Sardinha escuta com atenção, tentando esconder sua frustração. Ele tenta animá-la, dizendo que talvez o destino ainda os reaproxime. Mas por dentro, sabe que Solange está presa a algo que já não existe mais. Enquanto isso, no salão de beleza, Consuelo comenta com Aldeide que tem a impressão de que André está escondendo algo. As duas conversam entre um retoque e outro sobre o comportamento cada vez mais misterioso de André, que evita falar da namorada e sempre muda de assunto quando é questionado sobre sua vida pessoal. Aldeide levanta a hipótese de que ele esteja envolvido com alguém comprometido, mas Consuelo acredita que há algo mais grave por trás. A tensão aumenta no apartamento de Ivan. Luciano decide se mudar do apartamento de Ivan e contar ao amigo sobre o suborno que aceitou de Odete. Ele está consumido pela culpa, principalmente por saber que Ivan o acolheu como um irmão. Na despedida, Luciano finalmente abre o jogo. Conta que Odete o contratou para vigiá-lo e que foi ela quem armou para que ele flagrasse Ivan com Raquel na conferência. Ivan, chocado, respira fundo. Ao invés de expulsar o amigo, o executivo surpreende com sangue frio.
Ivan orienta Luciano a fingir que segue aliado a Odete, mas que passe a ser um informante duplo, dando informações falsas à empresária. Luciano aceita, aliviado pela segunda chance, e promete lealdade absoluta. A notícia da contratação de Walter se espalha como rastilho de pólvora. Na casa de Odete, ela brinda com Mário Sérgio, satisfeita com o sucesso da operação. Odete comemora ao saber que Walter foi contratado pela Paladar, e acredita que em pouco tempo terá acesso a todos os dados internos da empresa de Raquel. Ela está determinada a derrubar a ex-mulher de Ivan, acreditando que essa é a única maneira de tê-lo de volta ao lado de Heleninha. Raquel, por sua vez, ainda não imagina que está sendo infiltrada por alguém a serviço de Odete. Mas começa a desconfiar da pressa com que Walter se aproximou dos setores estratégicos da empresa. Bartolomeu, sempre atento, também levanta a sobrancelha diante do comportamento do novo funcionário. Em paralelo, Maria de Fátima redobra seus esforços para engravidar. A cada encontro com Afonso, ela finge tomar anticoncepcionais, mas já suspendeu os comprimidos há semanas. Afonso, encantado, não percebe nada. Enquanto isso, César começa a se afastar discretamente, incomodado com o rumo que a relação está tomando. Solange, por sua vez, está dividida. Depois de levar um fora de Afonso na TCA, ela decide se afastar. Mas quando encontra Sardinha novamente e desabafa sobre seus sentimentos, percebe que ele tem estado sempre por perto. Apesar de tudo, não se sente pronta para começar algo novo. Na TCA, Ivan segue firme, mesmo com a pressão de Odete nos bastidores. O clima entre ele e Raquel continua cheio de tensão e cumplicidade. Os dois se veem como sobreviventes de uma guerra silenciosa, sempre espiados, sempre julgados. Raquel tenta proteger sua empresa e seu coração ao mesmo tempo, mas já está mais envolvida com Ivan do que gostaria de admitir. Luciano, agora infiltrado duplamente, começa a se movimentar com cautela. Ele passa informações irrelevantes para Odete, enquanto observa cada passo de Walter na Paladar. Consuelo também se aproxima de Raquel, tentando protegê-la, mas não consegue esconder sua preocupação com o rumo que as coisas estão tomando. Odete, por fim, está mais determinada do que nunca. Com Walter dentro da Paladar, Luciano fingindo lealdade e Maria de Fátima tentando engravidar de Afonso, ela acredita que o jogo está virando a seu favor. Mas há rachaduras em sua estratégia. A lealdade de Luciano é frágil, Walter não é tão sagaz quanto ela pensa, e Maria de Fátima pode ser um problema maior do que uma aliada. O tabuleiro está armado. As peças se movem em silêncio. E enquanto todos acham que estão vencendo, a verdade é que ninguém está no controle completo. Quinta-feira, 7 de agosto. Na Paladar, o clima era de apresentação e expectativa. Raquel apresenta Walter aos funcionários da Paladar, anunciando-o como novo gerente de compras da empresa. Com postura elegante e palavras calculadas, Walter agradece a recepção, mas por trás da aparência segura, já iniciava sua missão secreta para atender aos planos de Odete Reutemann. O cargo lhe dava acesso privilegiado a informações internas, e ele sabia que sua lealdade era posta à prova desde o primeiro dia. Enquanto isso, Leila procura Renato para propor um perfil seu na revista de bordo da TCA. De maneira objetiva, ela diz que quer contar sua história profissional, suas conquistas como publicitária e mulher. Renato, surpreso com o pedido, hesita num primeiro momento, mas logo percebe que, além de uma excelente matéria, o perfil poderia estreitar ainda mais sua conexão com Leila. Ele topa a ideia e promete conduzir a matéria com o cuidado e sensibilidade que ela merece. Do outro lado, um segredo ameaçava vir à tona. André fala ao Aldeide que não gosta de viver às escondidas. Em um encontro reservado, ele deixa claro que está cansado da clandestinidade e deseja viver o relacionamento de forma aberta. Aldeide, preocupada com a repercussão na empresa e no círculo social, tenta acalmá-lo, mas o clima entre os dois se torna tenso. Essa tensão se concretiza quando Lucimar flagra Aldeide com André, saindo juntos de um restaurante em Copacabana. A faxineira não disfarça a surpresa e, embora não diga nada de imediato, guarda para si a informação. Já na Paladar, Walter se aproxima da sala reservada onde guardava seus relatórios. Disfarçadamente, Walter passa para Odete todas as anotações sobre a Paladar. Relatórios de fornecedores, planejamento financeiro, plano de expansão, tudo chegava em mãos da empresária, que, em sua mansão, analisava cada dado como quem joga um xadrez de alto risco. Ela queria a ruína de Raquel com precisão cirúrgica. O tempo passa, e com ele, novas reviravoltas. Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila.
Folheando a publicação no hall do prédio da empresa, ele franze a testa ao ver a ex-modelo ocupando página dupla, com um ensaio refinado e texto elogioso escrito por Renato. Visivelmente incomodado, Marco Aurélio faz um comentário ácido com Freitas, acusando a revista de se transformar em catálogo de vaidades. Apesar da implicância, ele percebe que a matéria eleva o prestígio de Leila no meio corporativo. No ambiente da Tomorrow, Solange dorme durante uma reunião da Tomorrow, e o episódio chama a atenção dos colegas. Sardinha, que apresenta parte do relatório da equipe, nota o comportamento da amiga e tenta disfarçar, mas Solange mal consegue manter os olhos abertos. Quando a reunião termina, ele se aproxima e sugere que ela procure um médico, preocupado com sua saúde. Lucimar, por sua vez, vive uma fase de mudanças. Ao final de uma tarde de expediente, Vasco diz a Lucimar que alugou um apartamento no prédio dela. Ele explica que tomou a decisão para estar mais perto de Samir e também para viver uma nova etapa em sua vida, longe dos conflitos com Zulma. Lucimar, embora desconfiada, fica visivelmente tocada com o gesto. Não me venha bater na porta de madrugada pedindo açúcar, hein? Brinca, arrancando risos de Vasco. E como se a vida de Solange já não estivesse suficientemente agitada, ela finalmente recebe a confirmação que suspeitava há dias. Solange descobre que está grávida. Em choque diante do resultado do exame, ela se tranca no banheiro do escritório e chora silenciosamente. Seu primeiro impulso é esconder a gravidez, mas sabe que precisará encarar a realidade em breve. De volta a Tomorrow, Sardinha entra na sala dela para entregar um documento e a encontra sentada, inquieta, mexendo em papéis sem foco. Ele a observa por alguns segundos, hesita, mas resolve perguntar direto. Sardinha pergunta a Solange de quem é o bebê. A pergunta, feita num tom sincero e desarmado, a desconcerta. Você já sabe, reage Solange. Eu sei que você tá diferente. E sei o que a gente viveu. Só quero que você confie em mim, seja qual for a resposta. Ela baixa os olhos, sem saber o que dizer. O silêncio pesa, e Sardinha respeita o tempo dela. Se for meu, eu quero estar junto. Se não for, eu quero estar junto também. Completa, deixando Solange emocionada. Enquanto isso, Odete intensifica seus planos. Ela se reúne com Walter e lhe dá instruções diretas sobre o que deseja que ele faça no novo cargo. Odete avisa Walter que ele sabotará a Paladar, deixando claro que não aceita falhas. Walter hesita por um instante, ponderando os riscos, mas Odete o lembra que ele só está ali graças a ela. Você me deve lealdade absoluta, diz ela, em tom firme, sem margem para negociação. A sabotagem envolve ações sutis, como atrasos nos pedidos, mudanças de fornecedores sem aviso e até sugestões equivocadas que poderiam comprometer a logística da empresa. Walter se compromete a agir com cautela, e Odete reforça: quero a queda de Raquel em silêncio, mas com estrondo. Na redação da revista da TCA, Renato recebe elogios pela matéria de Leila. O perfil gerou comentários positivos entre os diretores da empresa, e até mesmo Celina mencionou a qualidade da entrevista. Leila agradece pessoalmente ao jornalista, que, por sua vez, deixa escapar um comentário pessoal. Você me inspira mais do que imagina. Leila sorri, sem disfarçar o encantamento. A vida pessoal de Raquel, no entanto, está prestes a ser atingida pelas armadilhas de Odete. Com Walter infiltrado e com novas investidas sendo armadas, a empresária sente que está cada vez mais cercada. Mas Raquel não é mulher de se abater facilmente. Mesmo diante dos novos desafios, ela continua liderando a Paladar com determinação, ainda sem imaginar a extensão da ameaça que Walter representa dentro de sua própria empresa. Do outro lado, Lucimar comenta com Eugênio sobre o relacionamento entre Aldeide e André. A faxineira diz que ainda não sabe se deve contar a Raquel sobre o que viu, mas sente que algo está fora do lugar. Eugênio pede cautela. Se há algo que aprendi convivendo com essa gente, é que tudo tem sua hora. O capítulo termina com uma imagem de Solange, sozinha em seu apartamento, segurando o teste de gravidez. Ela acaricia a barriga ainda imperceptível e murmura: e agora, meu Deus? Do lado de fora, Sardinha olha para a janela do prédio dela, sem saber o que o futuro reserva, mas certo de que está disposto a lutar por ela. Sexta-feira, 8 de agosto. Amanhã amanheceu tensa para Solange. Desde que descobriu a gravidez, ela vinha tentando manter segredo, mas os olhares atentos de Sardinha a pressionavam. Quando ele voltou a tocar no assunto, ansioso por respostas, ela foi direta. Embora sem agressividade, Solange se nega a dizer de quem está grávida. Sardinha, surpreso, respeitou o silêncio da ex-companheira, mas o incômodo era visível.
A dúvida o corroía por dentro. Enquanto isso, na Paladar, Pascoal chamava Raquel para uma conversa discreta. Com olhar desconfiado e tom de voz baixo, comentou: Pascoal comenta com Raquel sua desconfiança com Walter. Desde a chegada do novo funcionário, os registros internos vinham apresentando inconsistências, e Pascoal, experiente, farejou algo fora do lugar. Raquel ouviu com atenção. A preocupação de Pascoal era legítima e ressoava com o incômodo que ela já vinha sentindo, mas ainda sem provas concretas. Na casa de Cecília, um novo pensamento a tomava. Ela refletia sobre as atitudes de Marco Aurélio, e apesar das mágoas, não conseguia ignorar o laço que os unia por causa de Sarita. Com o coração dividido, decidiu que talvez fosse hora de dar um passo em direção à reconciliação. Cecília pensa em fazer as pazes com Marco Aurélio por causa de Sarita. Ela ainda não havia perdoado tudo, mas o amor pela sobrinha era maior do que qualquer mágoa. Do outro lado da cidade, Heleninha mergulhava em um isolamento profundo. Desde os últimos acontecimentos com Ivan e Raquel, se recusava a sair do quarto. Nem Celina, com sua delicadeza, conseguia convencê-la a respirar outros ares. A angústia era tamanha que a rotina da casa estava comprometida. Heleninha se recusa a sair de seu quarto. Ao saber do aniversário da sobrinha, Cecília decidiu fazer um gesto simbólico. Procurou Marco Aurélio, ainda com certa resistência, e foi direta. Cecília avisa Marco Aurélio que gostaria que ele fosse ao aniversário da sobrinha. Não havia afeto evidente em suas palavras, mas o convite soava como uma tentativa de aproximação. Marco Aurélio, surpreso, demonstrou interesse em comparecer, ainda que carregasse um certo receio do reencontro. Enquanto isso, Ivan e Raquel decidiam por um breve respiro da realidade conturbada em que viviam. Planejavam uma escapada discreta para Paraty, onde poderiam se reconectar sem as pressões do dia a dia. Raquel e Ivan combinam de ir a Paraty. A viagem parecia promissora, um alívio necessário depois de tantas turbulências. Em paralelo, Celina tentava uma última cartada para animar a sobrinha. Sabendo que Raquel e Ivan estariam em Paraty, sugeriu uma ida até lá, com a esperança de que a mudança de ares fizesse bem à jovem. Para sua surpresa, Heleninha resolve aceitar a sugestão de Celina para as duas irem a Paraty. Foi uma pequena vitória para Celina, que vinha se desdobrando para não deixar Heleninha mergulhar numa espiral sem fim. Na praia de Paraty, um momento de tensão se formava. Aldeide, sozinha e aparentemente distraída, foi surpreendida por uma forte onda que a arrastou. O desespero tomou conta da orla, mas foi André quem correu para socorrê-la. Sem pensar duas vezes, ele mergulhou e atirou da água, ofegante e atordoada. André salva Aldeide de um afogamento na praia. Foi um gesto heróico e inesperado, que deixou Aldeide visivelmente emocionada. Na pousada onde Laís e Cecília estavam hospedadas, um novo desencontro se armava. Heleninha, ao passear pelo saguão, paralisou ao avistar Ivan e Raquel juntos. Estavam sorridentes, despreocupados, como se o mundo ao redor não os afetasse. Heleninha fica abalada ao ver que Ivan e Raquel estão hospedados na pousada de Laís e Cecília e resolve ir embora. O impacto foi imediato. Sem trocar uma palavra com eles, ela voltou para o quarto, arrumou suas coisas e, com os olhos marejados, pediu a Celina que voltassem para o rio. Ainda em Paraty, outro episódio pegava todos de surpresa. Poliana, sempre atenta, caminhava pela região da pousada quando viu uma cena inesperada. Poliana flagra Aldeide com André. Estavam próximos demais, e embora não houvesse nada comprometedor, o clima entre os dois era de evidente intimidade. Poliana ficou em choque, sem saber se contava o que viu ou aguardava mais provas. De volta ao rio, a tensão permanecia em vários núcleos. Sardinha, desconcertado, tentava manter o foco no trabalho, mas as palavras de Solange ecoavam em sua mente. O silêncio dela era ensurdecedor. Solange, por sua vez, mantinha-se reservada, evitando encontrar Afonso e sem mencionar seu nome a ninguém. Sua decisão de não revelar a paternidade do bebê era firme, ao menos por enquanto. Na Paladar, Pascoal intensificava sua vigilância sobre Walter. Agora mais atento aos detalhes, ele cruzava informações e tentava identificar qualquer anomalia nos registros financeiros e logísticos. Walter, por sua vez, mantinha uma postura cordial e eficiente, mas sua atuação era cuidadosa demais para não despertar suspeitas. Ele sabia que sua presença ali não era inocente e que precisava cumprir fielmente as ordens de Odete. Cecília, após o convite a Marco Aurélio, demonstrava certa apreensão. Não era apenas uma tentativa de reconciliação,
mas também uma necessidade de manter algum equilíbrio em meio às tensões familiares. Já Marco Aurélio, ainda ferido pelo afastamento, parecia disposto a dar uma nova chance à convivência, mesmo que com reservas. Na TCA, Ivan refletia sobre o impacto de sua presença em Paraty para Heleninha. Ele não havia imaginado que o reencontro poderia ser tão doloroso para ela. Raquel, sensível à situação, tentou confortá-lo, mesmo sabendo que aquela viagem poderia ter reacendido feridas ainda abertas. Celina, apesar de não demonstrar, estava abalada. Ver a sobrinha regredir emocionalmente após um progresso tão importante era doloroso. Heleninha, calada, se isolava novamente. O trauma do abandono e a dor da rejeição por Ivan estavam longe de cicatrizar. Aldeide, por sua vez, agora sentia-se dividida. O gesto heróico de André a tocará profundamente, mas também a colocava em uma posição delicada diante de Poliana e do círculo em que vivia. Ela sabia que não poderia mais fingir que André era apenas um amigo. Poliana, ainda sem revelar o que viu, observava de longe, tentando entender o que faria com aquela informação. Enquanto isso, Maria de Fátima, cada vez mais obcecada com a ideia de manter Afonso ao seu lado, seguia com o plano de engravidar. Ela acreditava que uma criança garantiria a permanência do relacionamento, ignorando o fato de que Afonso vinha se distanciando. O rapaz, dividido entre a culpa e a dúvida, evitava encontros com Solange, mesmo que seu coração ainda fosse dela. Na empresa Paladar, a presença de Walter começava a gerar desconforto em outros setores também. Funcionários comentavam sobre sua postura excessivamente metódica e sobre seu acesso a áreas restritas sem justificativa. Raquel, cada vez mais atenta, prometeu a si mesma que tomaria providências, mas precisava de provas concretas para agir. O clima entre Ivan e Raquel também sofria alterações após o encontro inesperado com Heleninha. O peso da culpa recaía sobre os dois, ainda que o amor entre eles permanecesse intacto. Raquel tentava manter a firmeza, mas a tristeza nos olhos de Ivan era evidente. Ao fim do dia, os caminhos pareciam ainda mais entrelaçados por dúvidas, ressentimentos e segredos. A gestação de Solange, o disfarce de Walter, a recaída de Heleninha, o mistério entre André e Aldeide, e as intenções de Maria de Fátima desenhavam um cenário de tensão crescente. Tudo caminhava para um ponto de ruptura, e os próximos passos seriam decisivos. Sábado, 9 de agosto. A tranquilidade dos corredores da Paladar parecia ser apenas uma fachada. Na superfície, tudo seguia como sempre: sorrisos, trabalho intenso, reuniões e entregas. Mas por trás das portas, tramas perigosas estavam em curso, e a verdade estava prestes a vir à tona. Poliana teme pela reação de Consuelo quando souber que o filho está namorando a melhor amiga. A revelação sobre o romance entre André e Aldeide ainda ecoava nos corredores da casa de Consuelo como um segredo mal guardado. Poliana, que sempre zelou pela harmonia familiar, sabia que a mãe era rígida com valores e tradições, e não iria aceitar com facilidade que o próprio filho estivesse envolvido com a melhor amiga de sua irmã. Em um misto de lealdade e medo, Poliana passou horas ensaiando como contaria a verdade para Consuelo, mas o receio da explosão que viria era maior que sua coragem. Ana Clara diz a Odete que precisa de dinheiro. Sem rodeios, Ana Clara se dirigiu a Odete Reutemann com um pedido direto. A voz firme não escondia o desespero. Ao bater à porta da empresária, Ana Clara revelou que sua situação financeira se agravara e que precisava de ajuda urgente. Odete, pragmática como sempre, não se comoveu de imediato, mas percebeu que Ana Clara ainda podia ser útil. A visita despertou nela um novo leque de possibilidades. Tudo poderia virar moeda de troca, inclusive o pedido desesperado da jovem. Heleninha chama Eunice à sua casa para copiar alguns vestidos. Em outro ponto da cidade, Heleninha, cada vez mais reclusa e instável, recebeu Eunice com um ar cordial. Disse que precisava de inspiração para renovar o guarda-roupa e queria copiar alguns vestidos de modelos antigos. Mas Eunice logo percebeu que aquilo era apenas um pretexto. Entre linhas, rendas e tecidos, Heleninha tentava puxar assunto, jogava indiretas, forçava conversas que invariavelmente levavam a dois nomes: Ivan e Raquel. Eunice percebe que Heleninha está interessada em saber informações sobre Ivan e Raquel. A estilista não tardou a entender que por trás daquele suposto interesse em moda, o verdadeiro objetivo era colher informações. Heleninha queria saber onde Ivan estava, se ele falava sobre Raquel, como andava o relacionamento dos dois. Eunice respondeu com neutralidade, mas saiu dali preocupada. Heleninha estava cada vez mais obcecada, e isso não era um bom sinal. Heleninha conta a Celina que doutora Ana ameaçou parar de atendê-la se os combinados não forem cumpridos.
À noite, Heleninha abriu o coração com a tia. Em tom de frustração e quase desafio, disse a Celina que sua terapeuta, a doutora Ana, lhe dera um ultimato. Caso Heleninha não se comprometa com o tratamento e não siga os combinados, ela simplesmente deixará de atendê-la. Celina tentou consolar a sobrinha, mas percebeu que Heleninha estava à beira de uma recaída mais grave. A presença obsessiva de Ivan em seus pensamentos estava minando qualquer progresso. Enquanto isso, Raquel se preparava para enfrentar mais um dia agitado na Paladar, sem imaginar que algo muito grave estava sendo tramado às escondidas. Poliana conta a Raquel que a irmã está namorando André. A notícia chegou como uma bomba. Entre uma conversa e outra nos bastidores da empresa, Poliana decidiu abrir o jogo com Raquel. Em tom tenso, confessou que Aldeide estava se envolvendo com André, o filho de Consuelo. Raquel ficou surpresa, mas não reagiu com julgamento. O que mais lhe chamou a atenção foi o nervosismo de Poliana. É o medo da mãe dela, concluiu Raquel. O círculo de segredos ao redor de André e Aldeide estava se fechando, e cada nova descoberta podia ter consequências imprevisíveis. Mas o que ninguém sabia é que o verdadeiro perigo já estava em curso, e bem mais perto do que imaginavam. Mário Sérgio distrai Ademir, o porteiro da Paladar, para que Walter possa entrar na empresa e infectar as comidas. Com frieza e precisão, Mário Sérgio executou sua parte no plano. Apareceu na portaria da Paladar com um maço de documentos, alegando que precisava entregar urgentemente ao RH. Muito falante e com uma simpatia exagerada, ele prendeu a atenção de Ademir, o porteiro, por minutos preciosos. Enquanto isso, Walter aproveitou a distração para entrar sorrateiramente pelos fundos da empresa, carregando consigo um recipiente suspeito. O plano arquitetado por Odete estava em andamento. Ela queria sabotar a Paladar de dentro para fora. E Walter, seu peão mais recente, se mostrava cada vez mais disposto a cumprir suas ordens, mesmo que isso colocasse sua integridade e liberdade em risco. No laboratório improvisado que montara em uma das cozinhas secundárias da empresa, Walter começou a espalhar discretamente substâncias nas comidas que seriam distribuídas internamente nos próximos dias. Sua mão tremia. Ele sabia que o risco de ser pego era enorme, mas o medo de desobedecer Odete era ainda maior. Walter se apavora ao ver que Poliana e Marieta se aproximam. No momento em que tentava finalizar a adulteração de um dos lotes de sucos, Walter ouviu passos se aproximando. Virou-se e viu, estarrecido, que Poliana e Marieta vinham pelo corredor, rindo e conversando animadamente. O coração dele disparou. Se elas entrassem naquela sala, não haveria como disfarçar. O homem apagou as luzes, trancou-se no depósito ao lado e prendeu a respiração, torcendo para que passassem direto. Poliana, distraída com uma conversa sobre o novo cardápio vegetariano, não percebeu nada. Marieta, no entanto, sentiu um cheiro estranho vindo da sala, mas achou que era algo relacionado à limpeza. As duas seguiram em frente, e Walter pôde enfim respirar aliviado. Mas aquele contratempo o fez perceber que a qualquer momento tudo poderia vir abaixo. E não era o único que estava prestes a perder o controle. Na casa de Celina, Heleninha vivia um dilema silencioso. A ameaça da terapeuta, a angústia de ver Ivan com Raquel, e agora a cobrança da tia para que reagisse, tudo parecia pesar demais. Enquanto passava os dedos por um vestido antigo, lembrança de tempos mais felizes, ela murmurava: será que um dia tudo volta a ser como era antes? Odete, por sua vez, estava satisfeita. Com Walter infiltrado na Paladar, Mário Sérgio à disposição e Luciano ainda servindo de espião, ela se sentia confiante de que conseguiria arruinar a empresa de Raquel. A cada passo dado, a vingança se tornava mais real. O que ela não esperava era que Luciano, aos poucos, começava a repensar sua fidelidade. A culpa pela traição a Ivan pesava, e a tensão entre manter a farsa e proteger o amigo estava se tornando insuportável. No escritório da TCA, Leila recebia elogios pela matéria na revista de bordo, e Renato começava a se reaproximar da colega, agora com outros olhos. Já Solange, cada vez mais abatida pelos enjoos da gravidez e sem coragem de revelar a Afonso que estava esperando um filho dele, se refugiava nos conselhos de Sardinha, que insistia para que ela enfrentasse a situação de frente. Enquanto isso, Pascoal continuava desconfiado de Walter. O novo funcionário da Paladar, tão prestativo e aparentemente dedicado, despertava em Pascoal uma pulga atrás da orelha. Ele decidiu investigar por conta própria e começou a observar Walter discretamente, anotando seus horários e movimentos. Eugênio, sempre atento ao que se passa nos bastidores da empresa, já alertara Raquel de que havia algo estranho acontecendo. A empresária, porém,
Não queria entrar em clima de paranoia, não agora que a Paladar começava a colher os frutos do sucesso. Mas aquele sucesso estava prestes a ser posto à prova. E quando a verdade viesse à tona, ninguém sairia ileso. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.